Estamos ministrando a série 7 dias. E eu quero caminhar com você nesta noite para o quarto sermão, que vai dar detalhes extraordinários acerca de camadas de revelação de Deus na sua palavra, desde os dias da criação, narrados pelo livro de Gênesis, até o Apocalipse, e também até a própria testemunha que estamos dando do tempo em que vivemos, e na contagem do tempo do homem aqui na terra, através dos milênios que já passamos na história aqui na terra. O Senhor está revelando camadas, desdobramentos, para que a palavra dele fique firmada como um testemunho santo para todas as gerações da terra. Amém, queridos? Aleluia! Então, o quarto sermão vai nos levar a fazer uma contagem do quarto dia da criação, e como vocês já acostumaram aqui, um desdobramento também de revelação para o quarto milênio de história do homem aqui na terra. Amém? Hoje eu não tenho para vocês o telão, para ajudar, mas o irmão ou a irmã que estão lá vai nos ajudar aí, colocando os versículos. Amém, queridos? E vocês podem ir acompanhando também na sua Bíblia. Lá, deixa aberto aí, por favor, em Gênesis, capítulo 1, versículos 14 a 19. Nós avançaremos para o quarto dia da criação. Gênesis, capítulo 1, versículos 14 a 19. Deixa ela aberta aí. E eu queria apenas falar para vocês aqui no começo sobre um resumo desses 3 primeiros dias da criação, junto com os 3 primeiros milênios do tempo que estamos contando desde Adão. Amém? Então, você viu aqui no primeiro sermão, que é o primeiro dia, Deus separa luz e trevas. E tem um alinhamento, tem um desdobramento para o primeiro milênio, que é de Adão até Noé. Conta-se 1000 anos aproximadamente. Esse primeiro milênio, nós também vemos, então, Deus trabalhando na separação entre o bem e o mal, e também as 2 descendências. Você vai lembrar, do episódio do juízo de Deus sobre a serpente, a mulher e o homem e a terra. No segundo sermão, nós contamos o segundo dia da criação, e lá nós vemos Deus, pela sua palavra, separar águas de águas, e o desdobramento dele no milênio, que foi de Noé até Abraão. Nós vemos então Deus separando pelo dilúvio e também pela Torre de Babel as nações no mundo. No terceiro dia, nós vamos perceber, pelo terceiro dia da criação, Deus separando, está muito alto agora, irmão, Deus separando a terra seca entre as águas. E a gente também estudou que o terceiro milênio da terra também foi um destaque de Deus trabalhando na separação de uma nação santa, que é a terra seca, das águas, ou seja, de outras nações. Então você vai perceber, então, de Abraão até Davi, ou Salomão, de Abraão até o rei Davi, a gente conta aí, sabe, o fechamento, o terceiro dia. Nesse terceiro milênio, Deus está levantando Israel através de Abraão, e ele vai concluindo ali, e para a contagem, que nós aqui no sermão te demos, no reinado de Salomão. E aí eu quero marcar também aqui Davi. Então a gente tem aí uma contagem resumida de Adão até Abraão, 2000 anos. Nós temos de Abraão até Cristo, mais 2000 anos. E agora vamos ministrar sobre o quarto dia, o quarto milênio. E o quarto milênio da história da humanidade aqui na Terra é marcado
por algo extraordinário e, quem sabe, talvez, um dos principais dias. Todos eles são santos, todos eles Deus está trabalhando, mas acontece que é no 4º milênio que Jesus, ele vem, o Messias chega aqui na sua primeira vinda à terra. Amém, irmãos? Amém? Você pode dar um glória a Deus aí? Do 4º milênio, no finalzinho do 4º milênio para o 5º milênio, irmãos, nós temos a primeira vinda de Cristo. Então, olha só, nesse dia 4, é dia de separar luz e trevas pelo sol, lua e estrelas. Eu quero ler com vocês aí em Gênesis 1, 14 a 19, abra sua Bíblia comigo, Gênesis capítulo 1, 14 a 19, olha o relato do dia da criação, é o 4º dia, Deus está criando, e olha as revelações de Deus. Versículo 14, quem encontrou, diga amém? Amém. Disse Deus, haja luminares no firmamento do céu, para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. Eu estou lendo na versão NVI, tá? E aonde diz aí marcar estações, em outras versões e no original, a palavra mais adequada, essa aí também se adequa, mas a mais adequada é tempos determinados, moed, ou moedes, que tem a ver com estações, que tem a ver com tempos determinados de Deus. Então, Deus criou os luminares, olha só, o céu, firmamento para iluminar, haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os 2 grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Diga para o seu irmão, fez também as estrelas. Um detalhe maravilhoso, amém? Versículo 17, Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom, passaram-se tarde e manhã, esse foi o 4º dia. Amém, irmãos? É muito interessante porque nós queremos destacar aqui os paralelos entre os dias da criação. Olha só, a nossa série é 7 dias, e nós estamos alinhando cada dia da criação com cada milênio do passado e da história da humanidade, e estamos agora completando inteiramente o 6º milênio, indo para o 7º milênio, de tempo de Adão até hoje nós. Olha só que interessante. Agora eu queria que você pegasse um paralelo muito interessante. Porque agora, no 4º dia da criação, é muito interessante o paralelo e o alinhamento que Deus faz com o 1º dia. Porque no 1º dia, Deus criou céus e terra, e Ele foi separando luz e trevas, e Ele foi abrindo um espaço, não é? E aí ele pega as águas ali, no meio das águas, ele pede para abrir um espaço, um firmamento. E aí ele começa a separar águas e tal. Esse 1º dia que ele cria esse ambiente, é muito interessante porque o 4º dia, ele preenche esse espaço, o firmamento. No 4º dia, ele cria o sol, a lua e as estrelas, e com eles sinais nos céus, sinais de estações, de tempos e contagens de dias, anos, e um calendário sagrado de Deus para todo esse relógio que é o universo, é um grande relógio divino de Deus, onde Ele está pontuando eternidade e o tempo. Então, veja bem, é muito interessante também um desdobramento que no 2º dia da criação,
tem um paralelo interessante de alinhamento com o quinto dia. Um exemplo. No segundo dia, o Senhor ele separou as águas de cima das de baixo, e ele também separou águas de águas, e então você vai ver que ele vai separando também a terra seca, e aí você tem as águas. No quinto dia, você vai, no próximo sermão que eu vou ministrar, você vai perceber que o Senhor cria agora os peixes e as aves para o céu. Então, até o terceiro dia, ele está criando o ambiente. Depois do terceiro dia, que é agora que nós estamos ministrando o quarto dia, ele começa a preencher com criação também esses ambientes. O espaço do céu ele preenche. Aqui ele preenche com sol, luas e estrelas. No quinto dia, ele preenche as águas com peixes. E no sexto dia, olha que interessante, tem muito a ver com o terceiro dia, porque no terceiro dia ele separa a terra seca e das águas. Então, no sexto dia, ele cria os animais domésticos, selvagens, que são tirados da terra, e preenche também, então, a terra com o homem, com a humanidade. Então, eu queria só, para que você entendesse, além da contagem de 1 até 7, na criação de Deus, nós temos um alinhamento extraordinário, do primeiro dia com o quarto dia, do segundo dia com o quinto dia, e do terceiro dia com o sexto dia. O sétimo dia é separado, é santo, foi abençoado para descanso divino, onde Deus vai descansar de sua obra. Amém, queridos? Do primeiro ao quarto dia da criação, tudo está sendo preparado para gerar a vida, para que houvesse a manifestação da vida. Então, veja bem, do primeiro dia que Deus cria, Ele está criando ambientes, uma plataforma, né? Céus, terra, águas, ar. Ele vai criando ambientes. Ainda não tem vida. Tem uma vegetação, tem um pouquinho de planta, mas as árvores, né? Ele começa a colocar ali, mas ainda não tem vida animal, não tem vida humana. Então, do primeiro ao quarto dia, Deus está criando um ambiente, porque no quarto dia, Ele começa a manifestar um ambiente para a vida. Ele traz o sol, Ele traz a lua e as estrelas. E agora, irmão, no quarto dia, começa a se coroar um ambiente propício agora para Ele chamar a existência, a vida dos animais, dos peixes, das aves, dos animais terrestres e coroar a criação com o homem, que foi feito segundo a sua imagem e semelhança, para dominar e governar junto com ele toda a criação. Olha que maravilhoso. Então, fique ligadinho. O quarto dia da criação está marcado com o propósito de manifestação para a vida, o sol. O sol proporciona a produção de vitamina D nos organismos vivos dos animais. É muito interessante também, porque a letra D é a quarta letra do alfabeto português e também do hebraico. E eu procurei, irmão, pesquisei. Toda vida animal e até algumas plantas e toda a vida humana necessita da vitamina D. E aonde que a gente encontra a vitamina D? Aonde? No sol. Então, olha só como é que Deus está revelando detalhes. Do primeiro dia até o quarto dia, aí Deus chama o sol, a lua, as estrelas, e depois agora, então, é que Ele começa a chamar os animais domésticos da terra e selvagens, os peixes dos rios e dos mares, e o grande animal, amém, irmãos? O ser humano, amém? Coroado. Pensa no animal, amém? Divino, especial.
a imagem de Deus. Ele não fala que os animais terrestres foram feitos à sua imagem, mas ele fala que o homem e a mulher foram feitos à imagem de Deus. Amém, queridos? Então, aí fala assim, você pode ir no médico e falar assim, onde que eu vou conseguir vitamina D? Fala, ou você vai ter que comer umas proteínas, porque os animais têm vitamina D, por quê? Porque pegaram o sol. E tem uns cogumelos, cuidado, tem uns cogumelos perigosos, mas tem uns cogumelos que dá para pegar a vitamina D. E outros, tem um pessoal que faz um suquinho, faz umas chapadinhas, uns trem esquisitos. Eles ficam vendo 7 sol. Eles viajam. Então, olha só, você fica no sol, você recebe vitamina D. Sabe o que a vitamina D causa no teu corpo? Ele te dá boa imunidade, ele preenche nutritivamente todo o teu organismo. E isso é para os animais vivos, para as plantas e também para nós, seres humanos. É muito interessante isso, irmão. Eu queria começar a destacar também para você aqui um paralelo muito maravilhoso. Talvez você nunca pensou aí. É que entre Gênesis 1 e 2, nós vamos ter um paralelo extraordinário de linguagem, de revelação, com o Evangelho de João, capítulo 1 e 2. É maravilhoso. Você vai ver aqui, no desenvolvimento do sermão, esse paralelo. E quero destacar, então, o ponto 2. Esse 4º dia da criação, agora quero te dar um desdobramento no 4º milênio de história da humanidade aqui na Terra. Esse 4º dia, esse 4º milênio, é dia de manifestar a verdadeira luz, ou vida dos homens. Atenção, irmãos. Vá comigo agora em João, capítulo 1. João, capítulo 1, dos versículos 1 a 18, eu quero ler para você. Olha que alinhamento com Gênesis 1 e João 1. Quem encontrou, diga amém. Amém. Aleluia. Agora, irmãos, eu passo a detalhar para vocês. No primeiro ponto, eu dei para vocês o 4º dia da criação. Deus criando sol, lua, estrelas, e dizendo que esses luminares no céu, no firmamento, é para sinais, para tempos determinados, estações, e para dias e anos, ou seja, tem um calendário. Irmão, quando você olha para o sistema solar, que nós estamos, graças a Deus, com a tecnologia, nós vemos uma engrenagem, uma órbita de planetas em volta desse sol nosso, de cada dia. Amém, irmãos? Esse sistema dos planetas orbitando cravadamente, milimetricamente, no universo. E estão olhando para toda a extensão do universo. Não tem nenhuma galáxia, algum lugar no espaço, no universo, com tamanha precisão para a potencialidade da vida. O Sol está exatamente, milimetricamente, numa posição onde vários planetas, de lá até aqui, onde estamos na Terra, e com luas, é como se fosse engrenagens. Cada planeta, o Sol, suas luas, eles fazem um ciclo de movimentação, e isso marca dias, anos, épocas, estações. E é tudo milimetricamente calculado, como se fosse as engrenagens do relógio divino. Quando ele disse, haja luz, ele deu corda no relógio. E tudo isso veio a existir. E tudo isso está marcando tempos determinados, estações, e tudo isso é para sinais nos céus de uma contagem que o Criador abriu em toda a criação. Amém, queridos? Você pode procurar
Não tem outro ambiente no universo. São mais de 300 milhões de galáxias ou bilhões de galáxias. E em todos esses ambientes, nós temos esse lugar propício para a vida. Aqui é o relógio. A Bíblia diz que é para a terra. Amém, irmãos? Sinais para a terra. Então, olha só que interessante. Agora, eu quero desdobrar com você como se encaixa, que se alinha o quarto milênio da história com o quarto dia da criação. Pastor, o que tem a ver a criação do sol, da lua e das estrelas com a primeira vinda de Jesus? Há praticamente 2000 anos atrás, que é o quarto milênio de história, que estamos até hoje, da contagem de Adão até agora. Eu quero ler com vocês João capítulo 1, versículo 1. Quem encontrou, diga amém. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Tem um alinhamento com Gênesis 1, olha lá. Versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida. E esta era a luz dos homens. Amém, irmãos? Vai pegando aí vida, luz. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunho para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Olha que interessante, agora a figura de João Batista é uma figura interessante, porque Jesus é a figura de um sol, porque nele estava a vida e a luz, mas João é convidado a estar testemunho da luz. Então ele é a figura da lua, porque a lua não tem luz própria, mas ela testifica, ela mostra a luz do sol, um sol que por enquanto ainda está escondido, presente, mas escondido. A noite, irmão, ela é governada pela luz lunar. Tudo está escuro para nós, a gente olha a luz, esse grande luminar que Deus colocou. Mas o sol foi embora? Não, o sol está onde está. Ele está presente em toda a galáxia, em todo o universo. Mas ele se esconde na noite, nas trevas, e deixa uma luz para governar na noite. Ele é o reflexo, a lua é o reflexo. A lua é a sombra da luz do sol. É como se fosse um espelho. Não tem luz própria, mas espelha a luz do sol. Olha que interessante, esse grande relógio de Deus. Agora João, ele está exatamente, eu queria que você entendesse isso, lendo aqui agora, ele diz, ele próprio não era a luz, versículo 8, mas veio como testemunha da luz, estava chegando ao mundo, quem? A verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não reconheceram. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Imagem de Deus de novo, aos quais não nasceram por descendência natural de Adão, nem pela vontade da carne, do seu pai e da sua mãe, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus, semente de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Versículo 15, João dá testemunho dele. Ele exclama, este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Quando Deus diz, haja luz, essa luz, irmão, não é a luz do sol. Tem uma luz aí. E tudo aquilo que foi criado até o quarto dia foi feito sob a influência dessa luz. E agora o Senhor no quarto dia faz a luz do sol, que é uma figura dessa luz, que é o próprio Criador, que está entrando de uma forma como luz dentro da criação. O sol é uma representação, uma figura. Porque assim como o sol começou a trazer um ambiente de vida e a manifestação da vida, assim o Criador, que é luz,
está manifestando vida para toda a criação. E é isso que João capítulo 1 está colocando. Agora João, ele diz, aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Toda noite, irmão, ela está ali a lua, mas passa-se um tempo determinado. O dia raia, o sol vem. Então o sol está antes da lua. Olha que interessante. Todos recebem da plenitude graça sobre graça. Versículo 17. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto ao Pai o tornou conhecido. Amém, irmãos? João vai amarrar a questão de Moisés e a lei e a graça em relação a Jesus. Então veja bem, você vai aprender aqui. A lua, João está figurando a lua e Jesus é o sol. Esse grande luminar que a gente vê, o sol e a lua, é muito interessante. E toda a lei do Antigo Testamento, a Antiga Aliança, é baseada num calendário lunar. Toda a lei, irmão. Qualquer cultura judaica, a contagem dos dias judaico, o calendário judaico, todos eles são contados, porque Deus ensinou eles a contar através dos ciclos da lua. Então nós entendemos que a lei, ela está trazendo uma antiga aliança, que é figurada pela lua. Por quê? Porque a grande revelação da luz de verdade chegou. Chegou em quem? Na antiga aliança? Não. Chegou na nova aliança. Essa é figurada por Jesus, o sol da justiça. A graça de Deus, a realidade das sombras daquilo que Deus está falando, encontra uma realidade em Cristo Jesus. E o quarto milênio está trazendo Jesus do céu para a terra, em alinhamento aí com o quarto dia da criação. E eu tomara que você esteja entendendo um pouquinho do que eu estou falando. Amém, irmãos? No texto acima, João Batista figura a lua e Jesus figura o sol. João é o último profeta da antiga aliança, cumprindo uma transição da antiga aliança para a nova aliança. Olha que interessante. O quarto dia da criação é marcado com a manifestação do sol, da lua e das estrelas. Mas o quarto milênio da história da humanidade, desde Adão, pela contagem da Bíblia, é marcado com a primeira vinda de Jesus à terra. Amém, irmãos? E o que as Escrituras dizem a respeito de Jesus? Olha que interessante. Tardes e manhã. Em toda a narrativa do texto de Gênesis, que Deus está falando sobre a criação, ele faz questão de selar os finais das frases assim. E houve tarde e manhã. Nós, do Ocidente, contamos assim primeiro. Tem manhã e depois tarde. Não é assim que a gente conta? É invertido, irmão. Nós somos ocidentais. Mas os judeus, que têm a palavra de Deus no hebraico, na sua língua original, todo o calendário judaico é contado assim. Tarde vem primeiro, e depois é que vem manhã. Nós do Ocidente, gentios, conta ao contrário. Primeiro vem manhã, depois a tarde. Mas para Deus e o povo judeu, não. Vem primeiro a tarde e depois é que vem a manhã. Como assim, pastor? O judeu conta o dia assim, irmão. O dia se encerra ao pôr do sol. E quando ele se põe, vem a noite. Ali começa o dia para ele. Entendeu? Não entendeu, né? Nem eu. Ou seja, um dia para um judeu e para Deus, ele é contado da tarde, do encerramento da tarde para a viração, que a gente chama de noite, ele já conta como um dia. Aí o dia vai, entendeu? Roda, quando é às 18 horas do outro dia, encerrou aquele dia.
A gente conta assim, né? Até meia-noite, né? A gente vai, o dia da meia-noite até a outra meia-noite. Não. Deus conta o dia e os judeus contam o dia assim, das 18 horas do dia até as 18 horas do outro dia. É nessa sequência. Tarde, aí passa o escuro da noite, vem manhã. Nós contamos assim, considerando que meia-noite já passou o dia, agora é manhã, de madrugada, aí o dia vai clarear. Veja bem, tardes e manhãs mostra que a noite era contada antes do dia. Lua e sol mostra a velha aliança, um calendário lunar, e a nova aliança, Cristo, o sol da justiça. A lua e o sol também tipifica João Batista, que é a lei e os profetas, e Jesus Cristo, a lei de Moisés aponta para a lua e a graça manifesta em Cristo aponta para o sol. Vá comigo lá em Lucas 16, agora eu vou te dar os versículos para você ler comigo. Lucas 16, 16 a 17. Um detalhe tão interessante, porque João Batista é considerado o último profeta da antiga aliança. Por quê? Antes de Jesus chegar, houve 400 anos de Malaquias, o último profeta, até Jesus chegar, até João Batista aparecer, abrindo o caminho para o Messias, tinha passado 400 anos sem Deus falar através de um profeta. Aí, quando Jesus vem, ele levanta João. João é o último profeta da antiga aliança, porque encerra em João a antiga aliança e começa a nova aliança em Jesus. É uma transição, e isso está figurado nesses detalhes que a gente está te dando. Tarde e manhã, sol, lua, amém? Essa contagem, muito interessante. Lucas 16, 16 a 17. Quem encontrou, diga amém. A lei e os profetas profetizaram até João. Desse tempo em diante estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus, e todos tentam forçar sua entrada nele. É mais fácil o céu e a terra desaparecerem do que cair da lei o menor traço. Jesus está dizendo que a antiga aliança é da lei, Gênesis, Moisés e todos os profetas. A Bíblia do Antigo Testamento para nós, para os judeus é a Torá, né? É marcada pela lei e os profetas. Então Jesus está dizendo, o João é o último, ele está fechando a antiga aliança, ele está fechando com os profetas e a lei. E aí ele fala assim, e vocês podem dar valor para a lei, porque eu não vim abolir a lei e os profetas, não, eu vim cumprir. Amém, queridos? Porque tem crente, irmão, que nem lê Antigo Testamento. Acha que não precisa. Nós somos só da nova aliança. Meu irmão, a nova aliança é um complemento e uma continuação da lei e dos profetas. Se você só lê Novo Testamento, quando você chegar em Apocalipse, e muita coisa que você está lendo no Novo Testamento, você não vai entender, porque você tem que entender o fundamento. A primeira aliança mostra a última aliança, a segunda aliança, e a segunda aliança, irmão, faz um alinhamento com a primeira aliança, com a lei e os profetas. No dia 4, Deus faz separação entre o dia e a noite por meio do sol, da lua e das estrelas, que serviram para sinais dos tempos determinados. Então, representando a velha aliança, a lua, e a nova aliança é esse sol que vem manifestado pela vinda de Cristo. A lua e o sol foram criados para sinal dos tempos determinados, sinalizar a plenitude dos tempos. Abra comigo lá em Malaquias, vamos lá para esse último profeta escrito, né? Que é Malaquias, da antiga aliança, lá no Antigo Testamento, na sua Bíblia, aliás. Malaquias, capítulo 4, versículos 1 e 5. Olha o que o último profeta escrito da antiga aliança escreveu, porque João não escreveu nenhum livro
Nós não temos. Abra aí a sua Bíblia no profeta João Batista. Você tem o discípulo de Jesus, apóstolo de Jesus, João, que escreveu um livro. Mas o João Batista morreu decapitado. Acho que não deu tempo. Mas a vida dele era um testemunho. E os evangelhos falam da sua vida. Ele veio para apenas dar testemunho, como a lua que reflete o testemunho da luz do sol. Por isso que ele fala assim, eu não sou nem digno de amarrar as sandálias dos seus pés. Ele veio agora, mas ele é antes de mim. E perguntaram para João, você que é o Cristo? Ele, não sou o Cristo. O Cordeiro de Deus é aquele. Ele vai nos batizar com Espírito e com fogo. Malaquias 4, 1-5, olha só que interessante. Diz assim, versículo 1, pois certamente vem o dia, ardendo como uma fornalha. Está falando dos últimos dias e do dia do Senhor, tá? Todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palhas, e aquele dia que está chegando ateará fogo neles. Diz o Senhor dos Exércitos, nem raiz nem galho algum sobrará. Mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. E vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. Olha só, irmãos. E depois esmagarão os ímpios, que serão como pó sob a sola dos seus pés, no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos. Lembre-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças que lhe dei em Horebe para todo o povo de Israel. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Que interessante. O Velho Testamento é marcado pelo último profeta Malaquias escrito. E há uma profecia de que antes do dia terrível do Senhor, eu vou te falar, o dia terrível do Senhor é o dia da vingança. Que dia é esse? O dia que está marcado, que tem hora e dia. Ele marca, irmão, a transição do completo sexto dia, sexto milênio, para o sétimo milênio, que é reino milenar. É nesse dia, com a volta, a segunda volta de Jesus, que vem a vingança de Deus para aqueles que viveram com rebeldia contra a palavra de Deus. Pois da lei não vai cair nem um tio. E é interessante aqui, irmãos, porque Jesus vai dar se João dá um testemunho de Jesus, Jesus dá um testemunho de João. Jesus vai dizer assim que João, dos nascidos de mulher, não tem nenhum maior que ele. Não é? Que ele é um dos grandes profetas. E ele vai falar de João, ele vai dar um testemunho de João, de que ele assim, vocês estão esperando, né? Conforme, vocês querem saber se eu sou Messias? Então deixa eu te falar uma coisa. Malaquias profetiza que antes do grande e terrível dia do Senhor, vem o profeta Elias. E aí Jesus fala assim, tá aí o Elias, ele já chegou. Ele fala que João está no espírito do profeta Elias. Pastor, mas então por que não veio o dia terrível do Senhor? Por que agora está dando uma contagem de 2000 anos para depois Jesus voltar de novo? Porque os hebreus, os judeus, interpretam assim, que esse Messias viria e já rapidamente ele traria a vingança de Deus no dia do seu juízo. Agora Jesus veio, morreu, ressuscitou, e os judeus ficou assim no vácuo. Cadê o nosso libertador político? Eles não entenderam. E esse texto de Malaquias está dando esse entendimento. Está dando esse entendimento que vai chegar o dia do fogo de Deus, do juízo de Deus, mas está falando aqui, que aqueles que amam o meu nome, o sol da justiça se levantará trazendo cura para as nações. É esse tempo que Jesus morreu na cruz e está sendo contado. Mas a segunda vinda dele vai marcar esse dia do juízo, que é esse aqui. Depois, então, esmagarão
os ímpios como pó sob as solas dos seus pés. Aí você vai ler Apocalipse, vai ver o final. Quando Jesus voltar a segunda vez, ele vem com glória, com os anjos e com os santos, e eles vão pisar sobre os inimigos de Deus, que estão se alinhando numa grande guerra contra Israel, no vale do Megido. A marcação da primeira vinda e segunda vinda de Cristo, a primeira vinda de Jesus está no quarto dia, no quarto milênio da viração para o quinto milênio da história. Passa o sexto milênio e se completa na virada para o sétimo milênio. Aí, irmãos, é esse dia marcado, que é a volta de Jesus, aonde crava os 6.000 anos e começa, então, o 7.000 ano de história aqui na Terra. Eu vou te dar mais um texto e a coisa vai clareando. Lucas, capítulo 4, versículos 17 a 21. Abra comigo aí. Por favor, Lucas 4, 17 a 21. A nação judaica e muitos judeus não acreditam que esse Jesus do Novo Testamento é o Messias de Israel. E se a gente tivesse o privilégio de conversar com um judeu, eu ia perguntar, por que eles não acreditam em Cristo? Porque exatamente as profecias nos abrem detalhes e camadas, e aonde eles não perceberam. Mas tem um detalhe aqui, irmão, que eu estudei com o meu rabino. Eu tenho um rabino que eu estudo com ele. Ele é um judeu, rabino, crente que nem nós. Ele crê no Jesus. Assim como Pedro, que era judeu, creu em Jesus. Tem vários judeus se convertendo, crendo no Cristo. Amém, irmãos? E eles estão entendendo, então, agora, o que as profecias falaram, está mais claro para eles, desse Messias sofredor e depois do Messias que viria como um leão para reinar e governar 1000 anos sobre essa terra aqui. Amém, queridos? Que a gente fica assim, porque a gente, irmão, só vai até o arrebatamento, não é, irmãos? Você está na igreja há 200 anos, e você só aprendeu a ser crente e ter fé até o arrebatamento. E me permita aqui, irmão. E nós ainda estamos ensinando que o arrebatamento é antes da grande tribulação. Então, meu irmão, a tua fé está sendo nutrida há 1 ou 2 séculos, que a nossa fé só vai até o arrebatamento. Aí eu te pergunto uma coisa, se for depois da grande tribulação, você vai ter fé para passar pela grande tribulação? Porque você foi ensinado, irmão, a saber sobre as Escrituras e o Novo Testamento, principalmente. Nem o Velho Testamento a igreja não prega tanto. Você tem que ter fé até o arrebatamento, irmão. Depois é com Jesus e a gente vai estar sempre com Ele. Mas tem esse... Não, irmão. Confia no Pai. E depois, esse negócio de reino milenar. Eu falo reino milenar aqui, tem irmãos que estão assim. 1000 anos? Tem que ler a Bíblia toda, irmãos. O Evangelho todo, para o homem todo, para o mundo todo. E esse é o tempo que o Espírito Santo está nos dando revelações. Entende, irmãos? Quando a gente fala de milênio, quando a gente fala de processos, 6º dia, 7º dia, milênio, a gente está boiando, irmãos. Por quê, meu irmão? Porque você está na igreja, só ouvindo coisas para a sua vida terrena. Tem um calendário, tem um relógio, irmão, marcando. Está revelado na palavra de Deus. Eu vou te dar um detalhe agora de que meu rabino, eu falo meu rabino aqui brincando, mas eu estudo no canal dele. Pastor, quem é o rabino? Quem quer saber quem é o rabino? Vai procurar lá. Ele também está mais chapadinho, irmão. Ele é o rabino da Beit Shalom. Canal Beit Shalom. Estou até aprendendo a falar uma coisa. E esse detalhe eu aprendi com ele, meu rabino. Eu queria que eu fosse o pastor dele, e ele meu rabino, mas não sei.
Lucas 4, 17 a 21. Abra aí, irmão, porque agora, e eu vou encerrar aqui por causa do tempo, depois eu continuo. Olha que interessante esse detalhe. Jesus foi criado em Belém, não Belém do Pará, amém, igreja? Porque se eu falar Belém, é Belém, lá da Joelma, lá. Chimbinha, ixi, deu mó barraco. Perguntaram para uma criança brincando com ela, onde Jesus nasceu? Belém do Pará! Pois é, então, Jesus está em Belém e ele entra na sinagoga da onde ele foi criado. 30 anos em Belém. 30 anos indo aos sábados, guardando o 7º dia. Não é para nós virar adventista não, irmão. Relaxa. Ele vai à sinagoga como era de costume. Seus pais, José e Maria, levavam ele desde criancinha, como um exemplar judeu, que vai à sinagoga ao sábado. Jesus vai à sinagoga como era de costume, e ele está lá em Belém. Todos os conhecidos que cresceram junto com Jesus, e os mais velhos que viram Jesus catarrento, andando ali, entende, irmãos? Estavam na sinagoga. E olha, meu irmão, porque aqui agora vira a mesa. Porque Jesus sabia que o dia que ele declarasse isso, naquele lugar, todos iriam pegar pedras para matá-lo, porque ele se sairia como um louco, como um blasfemo, querendo para si a autoridade de ser filho do Altíssimo. Você é filho de José e Maria, a gente conheceu vocês aqui. Como assim você agora é filho de Deus? O Messias? Jesus, filho de José? O carpinteiro? Você não tem ideia de como Jesus e a sua estrutura emocional, racional, espiritual e física estão aqui. Acredito que Jesus, o coraçãozinho dele acelera, porque ele foi convidado para dar a palavra na sinagoga. E olha que interessante, Lucas 4, 17 a 21. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele, olha aqui, irmão, e proclamar o ano da graça do Senhor, o ano aceitável do Senhor. Ponto. Cuida disso aqui, irmão. Agora o versículo 20 diz: então ele fechou o livro nessa frase. Meu Deus, eu me arrepio. Devolveu o assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes. Ele foi até aquela frase e fechou o livro de Isaías. E todos ficaram de olho nele para ver o que ele ia falar. E ele diz bem assim: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Jesus está citando capítulo 61 de Isaías. Vai comigo até lá. Capítulo 61 de Isaías. Perceba que até onde o Senhor Jesus lê e para dizendo que ali estava se cumprindo aquela profecia. Mas veja um detalhe muito extraordinário, que os judeus e os gentios ainda não sabem. Muitos judeus não pegou a dica de Jesus. Vamos lá para Isaías 61, que é o trecho que Jesus leu naquela sinagoga, e no ponto que ele fecha o livro, eu queria avançar com você o que o texto do profeta Isaías continua falando. Meu Deus. Isaías 61, 1 e 2, abra comigo a sua Bíblia. Quem está lá, diga amém. Olha o que diz Isaías, e Jesus está lendo esse texto, ele diz: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar
dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano aceitável do Senhor, o ano da bondade do Senhor. Ele fecha o livro, mas a profecia continua dizendo: e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. Pegou, irmão? Judeus não pegou isso aqui, irmão. Anunciar o ano aceitável do Senhor. Fecha o livro. Eu venho agora só para sofrer, morrer na cruz. Mas a parte da profecia é na segunda vinda. Entenderam, irmão? Ele fecha o livro e fala: aqui hoje está se cumprindo essa profecia. Mas a outra profecia, o dia da vingança do nosso Deus, é para depois. Depois quando? Tem um calendário, tem uma data marcada, tem um dia marcado. E o relógio está contando. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 1 e 6. Abra comigo a sua Bíblia, eu vou ler para você, nós temos que encerrar. Diz assim: irmãos, quanto aos tempos e épocas, olha aqui. Irmãos, está falando para a igreja de Jesus, irmão. Paulo está ensinando os irmãos da igreja. Quem é a igreja? Os judeus e os gentios que estão congregando juntos, em Tessalônica. E Paulo está dizendo para a igreja: irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever, não vou ensinar e nem vou escrever na Bíblia, porque a Bíblia está cheia de detalhes do tempos, das estações, dos tempos determinados, do dia, a hora marcada que Deus está revelando. Eu não vou escrever mais, porque está na Bíblia toda. Eu já falei disso para vocês. Aí o versículo 2 diz assim: pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor, que dia, irmão? Aquele dia que Jesus parou, é um ano aceitável, Ele morre por todos, mas o dia do Senhor, o dia da vingança, vai vir. Tem dia marcado. É um relógio preciso de Deus. Pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, então de repente a destruição virá sobre eles, como dores à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Está falando do capítulo 24 de Mateus, irmão. Jesus está ensinando sobre isso. E Paulo está reproduzindo isso, em outras palavras. Versículo 4. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Não é, irmão, de surpresa, não é a qualquer momento. Tem dia e hora marcado. Vocês todos são filhos da luz. Lembra do sol da justiça? Lembra que ele veio ao quarto milênio? Lembra que a nova aliança chegou? Lembra que ele nos tirou das densas trevas para a maravilhosa luz? E a vida foi manifestada a nós. Ele, porque dele foi feito todas essas coisas, igreja. Versículo 5. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite, nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Amém, irmãos? Amém, queridos? Aleluia. Preciso encerrar. Mas o terceiro ponto marca que o quarto dia, o quarto milênio da primeira vinda de Jesus, há praticamente 2000 anos atrás, atenção, é o dia de sacrificar o Cordeiro Pascual e cumprir tempos determinados. Eu quero te dar um detalhe, aleluia, em Marcos capítulo 15, versículo 33, abra aí comigo, Marcos, Evangelho de Marcos.
Nós vamos encerrar aqui, a gente continua. Mas eu preciso ler para você Marcos capítulo 15, 33 a 47. Diz assim, queridos. Se você pegar todo esse capítulo aqui, irmão, é a narrativa onde Jesus é entregue aos fariseus, aos mestres da lei, do templo, e agora ele é julgado de madrugada, e o dia vai raiando, e é Páscoa. E nesse momento, Jesus está crucificado, e a Bíblia diz que ao meio-dia, no versículo 33, houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam presentes ouviram isso, disseram, ouçam, ele está chamando Elias. Um deles correu, embebeu uma esponja em vinagre, colocou na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. E disse, deixem-no, vejam se Elias vem tirá-lo daí. Mas Jesus, com um alto brado, expirou. O véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. E quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse, realmente, este homem era o Filho de Deus. Algumas mulheres estavam observando de longe, entre elas estavam Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, e o mais jovem de José. Na Galileia elas tinham seguido e servido a Jesus. Muitas outras mulheres que tinham subido com ele para Jerusalém também estavam ali. Atenção, versículo 42, era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado. Ao cair da tarde, José de Arimateia, membro do destaque do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ficou surpreso ao ouvir que ele já tinha morrido. Chamando o centurião, perguntou-lhe se Jesus já tinha morrido. Sendo informado pelo centurião, entregou o corpo a José. Então José comprou um lenço de linho, baixou o corpo da cruz, envolveu no lençol e colocou num sepulcro cavado na rocha. Depois fez rolar uma pedra sobre a entrada do sepulcro. Maria Madalena e Maria, mãe de Jesus, viram onde ele fora colocado. Aí continua, irmão, capítulo 16, é muito interessante porque quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas, enfim. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiam ao sepulcro. Olha só, irmãos. Tradicionalmente, a gente pensa que um dia de preparação é o que antecede o sábado. E aí a gente vai entender que é sexta. Mas se você for para os textos, e agora não vai dar tempo, tem outras teses de interpretação e com muita clareza, pela perspectiva judaica, a gente vai entender muito bem. Porque eles entendem muito de Páscoa, de festas sagradas, de dias de preparação e de Shabás, de sábados. A Bíblia diz que Jesus teria que passar 3 dias e 3 noites. E se você pegar ele morrendo às 15 horas de sexta-feira, não vai dar a contagem dos 3 dias e 3 noites. O português, irmão, deixa a gente um pouquinho lento, porque o sábado que é dito lá é um sábado que é chamado sábado, mas é o feriado de Páscoa. O dia 15, que é dia de Asmos e Páscoa, é no dia 15 de Nissan. E você pode pesquisar aí, pertinho do ano 28, 27, 30, 31, 32, o dia 14, a virada do dia 14 para o dia 15, que é Páscoa, só vai dar no ano 30. E vai dar numa quarta-feira.
A Bíblia diz que Jesus antecede a ceia. Sabe por quê, irmão? Da Páscoa? Porque no dia da ceia da Páscoa, ele já vai estar executado. Na terça-feira, ele adianta. De tardezinha terça, mas depois das 18 horas, já é dia 14, é dia de Páscoa. Jesus passa a noite do começo da virada, do dia 14 ali, de terça para quarta-feira, ele passa com os discípulos, sentando com eles, fazendo a ceia. E na madrugada do dia 14, que é dia de imolar o cordeiro, ele é condenado na madrugada. E o dia vai raiando e Jesus está sendo chibatado. Sabe, ele está indo para Pilatos. E quando é meio-dia, ele está na cruz. Dia de Páscoa. Dia de asmos. Lá no templo, igreja, tinha os sacerdotes, que ao meio-dia, pela lei, era hora de executar os cordeiros. É por isso que houve trevas do meio-dia até as 3 da tarde. É dia de Páscoa, é dia do cordeiro pascual ser sacrificado. Ao meio-dia, os cordeiros são sacrificados no templo, degolados, sangrados. Ao meio-dia, Jesus está sangrando na cruz. 3 horas depois, pertinho da virada da Páscoa para o outro dia, ele morre, irmãos. Ele morre. O véu se rasga. O centurião diz: este é o Filho de Deus. O mesmo tempo que Jesus é sangrado e morto na cruz, é exatamente o dia da festa sagrada, onde os cordeiros são sacrificados. Jesus fica esse dia, passa asmos e vem primícias, e ele ressuscita. Quarta-feira ele morre. 3 horas de quarta até as 3 horas de quinta, um dia. 3 horas de quinta até 3 horas de sexta, 2 dias. 3 horas de sexta até 3 horas da tarde de sábado, ele ressuscita. Nesse dia as mulheres não vão porque é sábado, elas só vão comprar as coisas porque elas são judias. Elas só vão comprar quando vira, irmão, a sexta-feira do sábado. Quando encerra o sábado, Jesus não está mais no túmulo. Aí elas saem para ir comprar as especiarias. Elas não podem fazer isso no dia de sábado. Um judeu não pode fazer isso. Quando elas vão, está anoitecendo, e aí já é contado o primeiro dia. E na madrugadinha, quando vai raiando o sol do primeiro dia, as mulheres vão até o sepulcro. E elas encontram lá o sepulcro aberto. Amém, igreja? Porque ele já tinha ressuscitado. Amém, irmãos? Aleluia. Fique de pé. Fique de pé. Eu quero ler Lucas 22, 15 a 21, que diz assim: e disse-lhes: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Ele tinha que fazer antes, porque exatamente no dia, ele estava na cruz. Ele era o cordeiro. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo o cálice, ele deu graças e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças e partiu e deu aos discípulos, dizendo: isto é meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Versículo 21, igreja. Mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. Judas sai e denuncia Jesus, vende ele por 30 moedas de prata. E nessa madrugada, na noite madrugada,
ele é condenado. E antes de terminar esse dia, às 15 horas, ele é morto na cruz. Deixa eu te falar uma coisa. Páscoa é marcada do dia 10 de Nissan. Você separa o cordeiro no dia 10 de Nissan e passa 4 dias o cordeiro separado. No 14º dia de Nissan, executa o cordeiro da Páscoa na viração do dia, de tardezinha. Entende, irmãos? De Adão até Abraão, 2 dias, 2000 anos. De Abraão até Jesus, são mais 2 dias. E Jesus vem no finalzinho, irmãos, do 4º milênio, o começo do 5º milênio da história. Páscoa. 4 dias. Aleluia. Em Oséias 6, 1 a 3 vai dizer: venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Depois de 2 dias, Ele nos dará vida novamente. Ao 3º dia nos restaurará, para que vivamos em sua presença. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, Ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Depois de 2 dias, ao 3º dia, se Jesus foi imolado lá na cruz, ao 4º para o 5º dia, 5º dia, 1 dia, 6º dia, 2 dias, no começo do 3º dia, é 7º milênio da terra, é dia do Senhor, é a volta dEle. Ele nos dará nova vida, Ele nos dará um corpo glorificado, um novo céu e uma nova terra. Aleluia, amém, igreja, aleluia. Feche os teus olhos, eu convido aqui o ministério diaconal. Feche os teus olhos. Jesus está no dia 15 de Nissan, provavelmente cravado no ano 30, irmão. Então, pastor, você está querendo dizer que nós estamos em 2024, 2030 agora, daqui 6 anos. Se for estar certo esse calendário, 2030... do ano 30 são 2000 anos. Irmão, é bem por aí. Pastor, você está dizendo que Jesus vai voltar no ano 2030? Não. Porque, irmão, tem um datafolha contando aí. Os judeus têm datafolha, os cristãos têm datafolha, mas o Pai sabe o dia e a hora. Amém, irmãos? Amém, queridos? Eu só preciso te falar, irmão, que o calendário de Deus, o relógio de Deus, ele é preciso. Eu não estou falando de dia nem hora, mas a palavra nos diz que nós podemos estudar os sinais e os tempos e as estações em que estamos vivendo. Amém, irmãos? Nós estamos perto da vinda do Messias. E a igreja foi convidada para ser como João Batista, preparando o caminho da sua volta. Amém, igreja? Indo às nações e tocando trombeta para a volta dele. Amém? Aleluia.